rodada 3, repito, caso o Palmeiras vença o seu jogo de amanhã. Estou aqui com o Pedro Moreno, com o Alex e vamos começar a falar sobre esses jogos, começando pelo Fortaleza. O vice-líder é difícil de ser batido em casa, hein, Pedrão? Boa noite. Tudo bem, Diniz? Boa noite pra você, Alex, todo mundo ligado com a gente no Troca. É um time que vai se tornando praticamente imbatível jogando no Castelão, né? Isso é enorme de vitórias quando joga em casa e é o manual do campeonato de pontos corridos. A gente fala sempre dessa questão de regularidade e quando a equipe joga em casa e consegue se tornar um time quase que intransponível quando joga nos seus domínios, já é meio caminho andado para conseguir ter uma campanha de sucesso. O Fortaleza vem fazendo isso muito bem, né? Vem se mostrando um time, às vezes oscila dentro do próprio jogo, nem sempre é aquele Fortaleza que a gente se acostumou a ver em alguns anos, de ser um time sempre muito agressivo, um time sempre com a posse de bola, sempre no campo de ataque, mas um time que é sempre muito perigoso, muito objetivo. E foi dessa forma hoje que conseguiu construir a vitória contra o Bahia. A gente vai falar mais sobre o jogo, mas praticamente o jogo inteiro, o Bahia com mais de 60% de posse de bola, mas sempre o Fortaleza muito mais perigoso e conseguiu chegar à vitória. Clássico, porque já estão aqui, né, esperando para participar com a gente, o intrépido Lédio Carmona. Lédio estava ansioso para a participação aqui no Troca. Ramon, que legal, cara. Boa noite para vocês. Sábado à noite, né? Teve a enquete aqui, não é? Foi, teve isso. Cara, para ficar realmente no mínimo meia hora. É isso, o pessoal tá pedindo a presença de Lédio Carmona aqui. Foi pro Rock in Rio, por isso que ele quer ir embora. Saudade do Rock in Rio. É isso, Lédio, boa noite. Já estive no Rock in Rio essa semana. Tô falando. Isso, hein, Lédio? Eu vi as matérias contigo lá, área VIP e tudo. Já usufruí daquele espetáculo de evento. Eu tô aqui, cara, tô aqui à sua disposição. Eu gostei do jogo, hein? Gostei do jogo, né? Boa noite, agora, meus amigos. Boa noite, amigos. Pedro, Alex, para reflexão, né? Acho que o Fortaleza voltou a jogar muito bem hoje, principalmente no primeiro tempo. É aquele time agressivo, contundente, vertical. Marinho voltando a jogar bem, como nos tempos do Santos. Eu acho que certamente foi o melhor jogo do Marinho com a camisa do Fortaleza. Rosseto bem no meio campo. E aí eu acho que é o maior ponto da discussão. O Fortaleza jogou muito bem, mas por que o Bahia, que tem tanta qualidade, joga tão mal, né? É tão pouco efetivo ofensivamente, contundente, né, Lédio? É muito horizontal. Um time é muito vertical, é o Fortaleza, e um é muito horizontal, é o Bahia. E o Bahia, precisando vencer no segundo tempo, melhorar, ficou com a bola, o Fortaleza diminuiu o ritmo e assim mesmo o Bahia não conseguiu ser objetivo. Qual foi a chance clara de gol do Bahia no segundo tempo? Nenhuma. Então eu acho que é muito talento reunido dentro de um mesmo time, que é o Bahia, e pouco retorno. Pouca produtividade, desempenho mesmo, não vou nem falar em resultado, Felipe. Sabe o que eu estava pensando aqui? Eu acho que essa diferença entre os dois times tem muito a ver com a característica dos jogadores que também estão em campo nas duas equipes, né? Se a gente pegar o time do Bahia, que é um time muito técnico, mas não há jogadores de profundidade, jogadores que atacam o espaço, né? São jogadores de futebol cadenciado, né? De circulação de bola. Já o Fortaleza é o oposto, ele tem muitas opções de jogadores de velocidade, né? Hoje jogaram o Marinho, né? De vez em quando, ele tem o Kevin, tem o Lucero, que é mais centroavante, mas são muitos, o Pikachu quando entra, são muitas as opções de jogador de beirada, esse jogador que quase sempre hoje, né, Ramon, são jogadores que decidem os jogos, né, seja aqui no Brasil, no futebol da Europa, esses caras de muita velocidade têm feito muita diferença. Boa noite, Ramon. Boa noite, Diniz, Pedro, Alex, Red, todos que estão com a gente. Bom, primeiro em relação ao Bahia. O Bahia, na minha opinião, minha maior crítica a esse Bahia é exatamente isso, essa falta de profundidade, né? O Bahia, quando consegue recuperar a bola no campo ofensivo, que usa bastante a passagem dos laterais, ou do Tassiano pelo lado, ou do próprio Jean Lucas, que faz essa diagonal longa, né? Faz esse corredor esquerdo ali para dar essa profundidade, o Bahia consegue render. Mas quando não consegue usar esses laterais pro lado do campo, as equipes que jogam contra o Bahia sabem que tem que fechar o meio. E aí você tira o espaço de Everton Ribeiro. Cauli não vem jogando bem. Hoje, outra vez, foi muito abaixo. Faz um tempo, né, Ramon? O Tassiano saiu no intervalo. O Everaldo, apesar do gol, não teve muita chance. Também, assim, não fez um jogo de muita excelência. O Santiares, depois do jogo, dá uma coletiva dizendo que é vergonha, que foram muito ruins, tem que melhorar. E eu concordo. O Bahia, quando não consegue, como eu falei, quando recupera essa bola intermediária defensiva, não tem opção de velocidade. E hoje, para um time, jogando contra o time do Fortaleza, que estava muito bem postado, defensivamente quase não correu risco, ele não leva perigo nenhum à defesa. E em relação ao Fortaleza, a estratégia adotada pelo Vojvoda foi muito interessante, porque ele joga com o Zé Wellison, Hércules, Rosseto e Martínez. E desses quatro, o Hércules, que é um jogador que tem um pouco mais de chegada, consegue finalizar melhor, joga um pouco mais à frente. O Martínez joga aberto na esquerda, cara. Para fechar essa segunda linha de o Rosseto é adiantado também. O Rosseto um pouco mais do lado do Zé Wellison, né? E ele trava, congestiona no meio de campo. E aí o Bahia fica totalmente sem ter o que fazer. Tocando bola de um lado para o outro, sem muita objetividade, lento. O único número que o Bahia ganhou hoje do Fortaleza foi na posse de bola. Mas em questão de produção, questão de eficiência, foi quase nula. E acho que a lesão do Biel também dificultou muitas coisas pro Rogério, né? Porque ele quase não começava os jogos como titular, mas sempre que entrava era uma alternativa para essa falta de produtividade, de profundidade do Bahia, né? Sim, até pelo próprio estilo. Agora, além de tudo que os amigos citaram com relação às falhas do Bahia, eu acho que o Bahia também hoje, acima de tudo, marcou muito mal.
E é um time que tem essa dificuldade, porque você pega a característica dos jogadores de meio campo, com exceção do Caio Alexandre, nenhum dos outros três são jogadores de pressão na marcação, de pegada, de cobertura de espaço. Aí você vai pegar os laterais, tanto o Juba como o Arias também. São dois laterais que são reconhecidos pela capacidade ofensiva, de chegada na frente. Então, assim, acho que o Bahia hoje também sofreu muito por conta disso, porque não conseguia ser vertical e aí perdia a bola num setor de ataque, onde o time estava posicionado para conseguir criar, para conseguir ter volume ofensivo, e aí nessa transição é o ponto forte dessa equipe do Fortaleza, e o Fortaleza ia conseguindo aos poucos machucar a equipe do Bahia. Mas assim, se for puxar para reflexão, se for ver,